Doutor Me Consulta está de volta. Hoje a nossa psicóloga Mariana Pessoa já está por aqui. Tudo bem, Tudo doutora? ótimo, maravilhoso estar com vocês sempre. Olha, o tema de hoje é ciclos e recomeços, preparando o emocional para o final de ano. Já estamos nessa reta final, né, doutora? Já estamos, eu não Quase sei encerrando é, esse ciclo. sim, eu não sei a casa de vocês, mas a minha tá cheia de luz. Já? Já. Ai, não, eu sou a pessoa muito adepta ao Natal, assim, eu adoro enfeitar tudo. No meu trabalho também, tô levando um monte de coisa para enfeitar. Esse ano no consultório, eu disse assim, eu quero um Natal rosa. Trouxe tudo de São Paulo, a árvore tá a coisa mais linda, as crianças Olha. ficam loucas, né? Que tudo. Doutora, eu já começo lhe perguntando então, por que o final de ano, ele costuma despertar essa sensação, tantas emoções intensas, nas pessoas? Olha, o final do ano ele vai muito além do calendário. É a simbologia, são as expectativas, é olhar para o ano que você viveu, ver quais foram as realizações, ver aquilo que você não conseguiu atingir, programar para o próximo ano, quem sabe. Então é um momento de que a gente realmente precisa olhar para a gente. Então que 2025 tenha sido um ano, do qual você se orgulhou. Mesmo que você tenha passado, assim, por várias aprendizagens difíceis, tá, que você olhe para você com orgulho. Isso é muito importante, independente do que você passou, do que deu errado, do que deu certo, mas que você se orgulhe do ano que teve. E como é que a psicologia ela interpreta esse encerramento de ciclo? Então, veja, é oportunidade de reflexão, para você de fato olhar para o seu ano, ver tudo que você realizou, ver o que faltou, ver onde você pode melhorar, ver aquele projetinho que você tinha para o começo do ano, que você não conseguiu implementar para esse ano de 2025. Então, veja, a gente é um momento muito importante da gente transformar as cobranças que são tão excessivas em novos projetos. Então, assim, não fiz, teve uma razão, teve um motivo. Como que eu faço para fazer no ano seguinte? Então, todas as cobranças, elas precisam se transformar em projetos. Isso é muito importante. Doutora, esses impactos emocionais, que aparecem agora no final de ano, quais são os mais comuns, assim, que você observa que as pessoas começam a ter de sentimentos, assim? Algumas pessoas ficam mais nostálgicas, outras pessoas se sentem tristes, até desanimadas, porque muitas vezes elas não têm o cuidado de olhar para as conquistas daquele ano. Então, assim, as pessoas que se sentem tristes é porque muito provavelmente elas estão invalidando tudo que elas passaram naquele ano. Então, ao invés de olhar com tristeza, você precisa olhar com orgulho. E principalmente se você está bem, ileso fisicamente. Você precisa olhar e se orgulhar. Porque muitas vezes a vida nos dá, às vezes é um leão por dia, às vezes é uma manada por dia, né? Total. E a gente precisa olhar para isso com carinho, porque as batalhas da sua vida só você viveu. E você tem que ser a primeira pessoa a se orgulhar e não apontar o dedo e se chicotear, de dizer assim: "Ah, você não fez, foi por incompetência". Não, às vezes aconteceu 300 tragédias. E aí você não conseguiu atingir aquilo, sabe? Passou por uma situação de doença ou algum familiar passou por uma situação de doença, tiveram mudanças no emprego, não importa o que aconteceu, mas você não cumpriu por algum motivo. E se não cumpriu por motivo nenhum, aí vale a reflexão para você implementar sem desculpas para o ano subsequente. Aí com mais disciplina, né? E doutora, como é que a gente deve fazer essa reflexão mais saudável sobre o ano que passou? Ótimo. A gente precisa ressignificar e ter carinho, sabe, com a sua trajetória e com a sua história. O que que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Essa é uma coisa muito importante. E aí eu sugiro, porque eu faço isso na minha vida, de você escrever uma carta para você do ano que passou, o que você, uma retrospectiva mesmo, só que a punho, porque aí a gente guarda, lê e faz os projetos para o outro ano. Então é geralmente ali comecinho, meados de dezembro. Eu gosto de fazer uma ceia na minha casa, só eu e meu marido. E aí a gente lê a carta que a gente escreveu no ano anterior, do que a gente projetava para esse ano. E a gente tem a oportunidade ali de no jantar reescrever o que quer para o outro ano e o que quer. E aí, veja, eu sempre dou a estrutura de
Anote uma conquista, pelo menos, que você teve no ano que você viveu, de 2025, e anote um ponto a ser melhorado para você. Pelo menos, duas coisinhas. Um ponto de conquista e uma coisa que você precisa melhorar para o ano subsequente. E aí você reescreve os seus projetos. Isso é muito importante para dar para a gente a sensação de, caramba, eu realizei. Quantas realizações você teve em 2025 que você nem se deu conta ainda que você realizou? E muitas vezes não é nem material. De repente você conseguiu, em 2025, colocar na pauta, assim, colocar na sua vida prática, fazer atividade física. E aí você se exercitou a maioria dos dias em 2025. Isso é uma grande conquista. E é uma conquista mesmo, pessoal, porque olha, um ano são 365 dias. Sim. Já pensou? Você já olhou para trás e já viu tudo que você fez, né, nesse ano que foi benéfico para você, né? Até cumprir metas mesmo, né, doutora? Sim, Eu acho que isso conta muito, né, quando a gente olha para trás e vê, poxa, eu consegui, né? sim. Eu realmente alcancei aquele objetivo que eu queria, ou então assim, faltou pouco, mas ano que vem eu continuo e tá tudo bem Exato. também, né? Exato. Muitas pessoas assim, eu tinha a meta de ler um livro por mês em 2025. Putz, eu não li um livro por mês. Mas tá, quantos você leu? Foram 3? Você tem mais conhecimento em 2025 do que você tinha em Não fique 2024. triste, porque você escreveu um livro, Né? né, doutora? Sabe? De Foi um fato ano você de fé. escreveu um livro. Exato. Quantas coisas aconteceram? Doutora, quais são as práticas que ajudam a gente a lidar com as frustrações, né? Metas não cumpridas ou até mesmo as perdas vividas ao longo do ano? Perfeito. Olha, a gente sempre precisa olhar, ver, a gente se cobra muita força, né? E de fato nós somos muito fortes. Se a gente olhar bem direitinho, nós somos muito fortes. Então, ao invés de lamentar pelos insucessos, veja como você enfrentou esses insucessos e veja como você está agora. Porque até isso, inclusive muito mais isso, nos traz muitas aprendizagens, né? Uhum. Então, assim, a gente tem muita força para enfrentar, a gente enfrenta tudo, mas a gente acaba não se dando crédito por ter feito esses enfrentamentos, que foram tão difíceis, Total. né? Até os projetos que falharam, as coisas que não deram certo, se você tentou, se propôs fazer, já é muita coisa. Já é muita coisa. Você saiu do zero, né? Literalmente, né, A gente doutora? sai do zero. Isso precisa Isso ser já é muito valorizado. valorizado. Existe alguma técnica terapêutica, que favoreça esse fechamento emocional de ciclo? Sim, olha, fazer essas reflexões e terminá-las de forma positiva é um dos primeiros pilares. Então, olhar de forma realista e entender tudo que você viveu e aquilo que você não concluiu e o porquê não concluiu. Então, ao invés de se cobrar ainda mais por metas não atingidas, transforme, como eu disse no começo, em um novo projeto para 2026. Nós zeramos o nosso reloginho à meia-noite e quando o ano está acabando, a gente inicia um novo ano, uma nova fase, com novos projetos aí a plenos pulmões. Nós precisamos fazer isso. Agora falando dos recomeços, né? O que caracteriza um recomeço emocionalmente saudável, doutora? Quando você define uma meta pessoal, onde isso significa te transformar numa pessoa melhor. E aí eu deixo para vocês a seguinte reflexão: isso me nutre ou isso me drena? Isso está me nutrindo ou isso está me drenando? Isso é uma pergunta muito importante a se fazer. Porque quando a gente faz projetos e metas, aquilo precisa nos nutrir, mas a gente não precisa se drenar e nem se esgotar porque não atingiu. A gente faz planos, às vezes os planos acontecem como nós queremos, mas às vezes acontecem de forma muito melhor, que a gente nem planejou e aconteceu. Então, se isso está te nutrindo, é muito positivo, mas isso não precisa necessariamente te drenar. Traçar metas realistas também é muito importante. Se você está traçando para 2026 estudar, não faz sentido, se você não está estudando nada, você traçar uma meta de 8 horas de estudo por dia. Nenhum sentido. Isso é uma meta surreal. Então, assim, determine-se a começar no primeiro mês estudando 1 hora. Crie a disciplina de 1 hora.
Depois você aumenta para 1h30, para 2 horas, mas desde que você cumpra. E cumprir pequenas metas te dá a sensação de competência. Então aquilo vai te fortalecer. Diferente de você traçar uma meta, por exemplo, que ela é surreal. Ah, eu vou estudar 8 horas. Aí no primeiro dia eu consigo, no segundo dia não. Aí você vai se olhar como incompetente. Ah, mas eu não estudei às 8 horas. Meu Deus, estudar 8 horas é muito tempo. E se eu não estou treinado, meu cérebro não está treinado para isso, não faz o mínimo sentido. Ah, eu quero perder no ano de 2026 30 quilos. Tá, mas 30 quilos é muito. Mas como é que eu posso começar? Qual é a minha micrometa? Por semana, quanto eu tenho que perder? Não faz sentido você colocar que você tem que perder, sei lá, 3 quilos por semana. Não. Precisa ter pé no chão. E se você tem metas assim, muito palpáveis, não abra mão de ter ajuda. As pessoas nos ajudam, o conteúdo que você consome te ajuda, contratar profissionais também te ajuda. Então, assim, tenha pessoas que te ajudem. Isso é muito importante. Isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de inteligência. Porque às vezes as pessoas, ah, não, mas eu consigo só, vou só. E às vezes não é possível. Porque tudo que a gente faz com ajuda é muito mais fácil, né? Total. Doutora, cultivar esperança e motivação para um novo ano sem cair em expectativas irreais. Como fazer isso? Ser mais realista, ser mais racional, ter o pé no chão, sabe? Colocar coisas que realmente você tem a ideia de que você vai alcançar. Muitas vezes você está escrevendo ali a sua meta e o teu inconsciente está dizendo não vai dar certo, porque é uma coisa muito mirabolante, muito pretensiosa. E aí você já faz para no final se chamar de incompetente. Isso é um mega de um boicote. Então assim, não, faça coisas mais realistas. Comece com pequenos passos. E quais as práticas podem ajudar nesse início para a gente conseguir programar um ciclo de sucesso? Ó, qual é a sua meta? O que que você está planejando? O que que não está legal para a sua vida? Isso diz respeito, isso precisa dizer muito, muito respeito a você. Você enquanto pessoa, você na sua prática do ser. Ah, eu quero no ano que vem ser milionário, mas como é que você está? Endividado? Peraí, vamos começar a pagar as contas primeiro? Pro ano que vem, ser milionário talvez não dê certo. É uma meta muito pretensiosa, principalmente quando você está no vermelho. Então, vamos pagar as contas primeiro? Então, criar coisas realistas e tangíveis. Isso é muito importante. E não esqueça de centrar as suas metas em você, não só em coisas materiais e bens. Isso precisa incluir mais conhecimento para você, um estilo de vida melhor, sabe? Talvez você tenha a meta, e isso é muito legal, você é uma pessoa muito ausente em casa. Você pode ter como meta, por exemplo, no ano que vem, não fazer hora extra todos os dias, para que você consiga estar em casa para jantar com a sua família e não chegar quando seus filhos estiverem dormindo. Isso é legal, isso é muito legal. Então, diz respeito a você, o seu exercício de paternidade, o seu exercício como pessoa ali dentro daquela família. Doutor, a gente sabe que a pressão social para que as coisas aconteçam é muito grande, né? Sim. E a gente acaba também que cai naquela comparação. Poxa, o fulano conseguiu, eu não consegui, enfim. Como a gente deve lidar com essa pressão social eh, de ter de ter que estar feliz no final de ano, por exemplo? Uhum. Olha, a felicidade, como a gente sempre fala aqui, ela é de fato uma busca diária, né? Mas assim, veja, é muito importante que você, com essas pressões sociais, a gente está muito ligado à internet, é muito importante que a sua comparação seja com o seu eu anterior. E não com o vizinho, não com aquela pessoa, não com aquele famoso que você assiste, não com. A sua comparação, ela sempre precisa estar relacionada a você mesmo. Ah, eu melhorei esse ano? O que que eu fiz para mim? Eu estou melhor, eu aprendi mais, eu tenho mais conhecimento, eu tenho vivido uma vida mais prazerosa. Então é sempre sobre você, porque não é nada realista você se comparar às outras pessoas, porque você não está vivendo a vida das outras pessoas. Você não sabe o processo das outras pessoas. Então a sua comparação sempre tem que estar em relação ao seu próprio eu, às suas versões anteriores, né? Isso é muito importante.
E doutora, o que a gente deve fazer quando o sentimento predominantemente é de solidão ou desânimo? Olha, veja se isso está presente na maior parte dos dias por vários meses, porque talvez isso pode significar uma patologia, uma questão aí de falta de saúde mental, uma depressão, um episódio depressivo que é diferente da depressão propriamente dita. Então, assim, olhe para isso com carinho. E quem sabe você traça como meta ter um acompanhamento profissional, fazer psicoterapia para melhorar isso. É normal que nós nos sintamos tristes, eventualmente, mas não é normal que essa tristeza perdure por vários e vários dias. Então, a gente precisa olhar para a nossa saúde mental e eu convido a vocês a fazer como meta para o ano de 2026 ter mais saúde mental, praticar mais o autoconhecimento. Isso é libertador em todos os campos da sua vida: financeiro, amoroso, familiar, profissional. Então, olhe mais para você, entenda quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas, onde você precisa melhorar. Sabe, terapia não é gasto, é investimento, e é um investimento em você. Então, quem sabe você trata de colocar nos seus planos essa meta, de fazer psicoterapia, um acompanhamento profissional ano que vem. Além dessa terapia, doutora, como é que os familiares, os amigos, eles podem apoiar emocionalmente uns aos outros durante esse período? Veja, ouça mais, julgue menos. Para as festas de final de ano, quando você abrir a sua casa para receber pessoas, ou se você é o convidado, procure não ser uma pessoa inconveniente, que vai falar da roupa, do peso do outro, sabe? O caos muitas vezes começa por aí. Gente, vamos falar de coisas boas, vamos Se não elogiar. tem uma tretinha numa festa de final de ano, Pois não é. tem final de ano, né? Se uma tia não disser uma coisa ali inadequada, indevida, parece que não teve festa, né? Acaba bem ali tudo, né? Todo o clima natalino. Ai, olha, uma festa de final de ano sem uma tretinha familiar não é festa de final de ano. Mas que a treta aconteça e que acabe ali mesmo, né? Rápido, O né? sentimento do perdão precisa estar presente. Uma coisa passageira, bem rapidinha, só pra É. descontrair, né, E doutora? outra, diga, né? Assim, coloque os seus próprios limites. Alguém fizer um comentário desnecessário, né? Aquela coisa, você Não, está porque tem acima do gente peso. que espera tá toda a família reunida pra jogar no ventilador tudo, né? É Meu verdade. Deus do Aí céu. você sai com aquela, eu sei, eu tenho espelho e balanço em casa e tá tudo certo. É aquela música, né, da grande família. Tá, 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 tá. É. É tipo isso, viu? Doutora, as práticas simples que você recomenda, então, para cuidar da saúde mental durante as festas e tradições? Olha, tente cultivar o espírito da gratidão, sabe, da harmonia, da felicidade, da partilha, Não briguem com sabe. seus Não familiares. compensa, né, ano que vem tem tudo novo de novo, não compensa, não compensa, sabe. Então vamos tentar olhar para esse momento de fato de partilha, né, de bem-estar, de estar ali compartilhando coisas boas, façam brincadeiras, isso é muito legal, né, entre as crianças, entre os adultos. A coisa ela não precisa se centrar apenas na troca de presentes, mas tem várias dinâmicas muito legais, assim, de trocas de elogio, sabe, de reconhecimento de características um no E se não outro. tiver o que elogiar, inventa, Inventa, é isso. né, doutora? Inventa, Poxa, faça sua família feliz ali naquele momento. inventa. Até dizer: você é uma pessoa engraçada é um elogio, gente, Ué. sabe. Doutora, para a gente finalizar, qual mensagem você deixa para quem está emocionalmente fragilizado neste fim de ano? Olha, vamos olhar para a saúde mental. Se você acha que as coisas não estão legais, se existem aí em você pontos de inadequação, procure ajuda profissional. Ter apoio é sinal de inteligência e não fraqueza. Então, vamos reforçar isso, é muito importante. Minha agenda está aberta. Final do ano não viajarei, estarei por aqui. No solo Oba! roraimense. Os agendamentos são através do 95 981 23 3874. E vocês me encontram no Instagram no Mariana Psique Pessoa. E o meu consultório está lá,
completamente decorado. Vamos ter oficina para as crianças de final de ano, Vamos de Papai ter Noel, doutora? oficina, vamos ter oficina. Teremos uma oficina Ah, de biscoitos que natalinos. sonho. As crianças vão amar. A gente vai trabalhar uma história muito linda, que é a Árvore Generosa. E aí a gente vai falar sobre os sentimentos de empatia, de troca, de doação. Então, as crianças elas vão ter a oportunidade de olhar para as próprias emoções, de ter empatia com os próximos. Vai ser muito legal. E para os Muito, pais que muito, tiverem muito legal. interesse em participar, os filhos da oficina, é só entrar em Exato. contato, né, doutora? Exato, no 981233874. Vai ser uma maravilha receber seu pequeno. Pronto, olha, você aí já está convidado para acompanhar a nossa psicóloga lá no nosso site do Doutor Me Consulta. Ela tá lá com todos os temas gravados até aqui, com uma playlist gigante para você absorver muito conteúdo sobre saúde mental. Doutora, muito obrigado. A gente se Obrigada, vê meu semana amor. que vem, tá Até bom? a próxima. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.